justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Jesus tem cuidado de cada detalhe da natureza e vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele é poderoso e vai continuar fazendo. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Mateus capítulo 6, do verso 25 até o 34, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O texto é um pouco extenso, mas traz para a gente ensinamentos sobre Jesus. Jesus dando um ensinamento muito importante para as nossas vidas. E nós sabemos que somos seres humanos que somos voltados muitas vezes a preocupações. As nossas preocupações em todo momento tentam dominar as nossas vidas. E nós sabemos que todo ser humano é frágil e falho na preocupação. E é muito natural. Não só as preocupações que nós passamos na vida, mas os medos que nós temos, as inseguranças. Pensamos em controlar aquilo que não temos controle nenhum, ou até mesmo aquilo que não existe. Vivemos ansiosos com o futuro, mas nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã. Vivemos preocupados com o passado, tentando mudar o passado. Tentamos mudar o futuro, ou viver o futuro que não existe, mas esquecemos de ver o hoje com alegria na presença do Senhor. O hoje é muito importante para nós, e este momento em que estamos agora é um dos momentos mais importantes da sua vida, porque você não sabe amanhã se você terá essa mesma oportunidade que você tem agora. Esse momento que nós estamos aqui agora é o momento mais importante das nossas vidas, porque nós estamos reunidos diante da presença do nosso Senhor e confessando a Ele as nossas angústias, as nossas necessidades, e sabemos que Ele tem cuidado de cada um de nós. Um determinado momento da história, Moisés preocupado com os egípcios, o Senhor olha para ele e fala: Moisés, por que você está tão apavorado? Por que você não fica quieto? Eu pelejarei por vocês e vocês os calarão. Nós temos que cada dia mais ter a confiança em Deus, olhar para o céu, olhar para as nossas vidas. Senhor, peleja por mim, porque eu não tenho como pelejar. Luta por mim, porque eu estou sem forças. Continua essa guerra, porque se eu continuar eu não terei forças. E Deus está dizendo para nós essa noite: continue, porque eu vou pelejar por vocês, e vocês vão calar diante daquilo que eu vou fazer. O que mais nos preocupa é que a nossa mente sempre nos engana. Ela coloca pensamentos e coisas que não existem em nossa mente. A nossa mente cria ilusões, cria pensamentos, cria antecipações de pensamentos, cria preocupações, cria imagens de coisas que não existem. A nossa mente nos engana a todo momento, e nós precisamos entender que a nossa mente tenta conduzir a gente, mas se nós confiarmos no nosso pensamento, a nossa mente, a nossa história, ao nosso Deus que fez todas as coisas,
Ele vai continuar fazendo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nossas vidas. E o mais difícil da nossa mente, nós como seres humanos, nós tentamos mudar o nosso futuro. Nós tentamos mudar algo que nós não temos controle. Nós aprendemos agora há pouco, ouvimos a palavra: não estejas inquieto pelo dia de amanhã, deixe cada dia o seu mal. Porque nós lutamos todo momento, temos angústias, dificuldades, e queremos viver algo que não existe. Mas nesta noite Deus está alertando a gente: viva o hoje, viva o agora, adore hoje, louve hoje, continue buscando ao Senhor hoje, porque o amanhã Ele já está preparando, porque Ele conhece o seu futuro e sabe todas as coisas que nós precisamos e vai preparar a cada um de nós. E com isso eu deixo a pergunta aqui, e um tema: o cuidado de Deus. E uma pergunta: o que estamos vivendo ou deixando de viver, nos preocupando com aquilo que não temos controle? Muitas vezes a alegria bate à nossa porta, a alegria sai do nosso coração. Eu costumo dizer que as pessoas não estão alegres, elas são alegres, mas elas não encontram alegria dentro delas. Por quê? Porque elas procuram alegria nas coisas, procuram alegria em um veículo, procuram alegria em dinheiro na conta, procuram alegria em um emprego bom, mas esquecem que a alegria está dentro de nós. O que é a nossa alegria? É o Espírito Santo que flui dentro dos nossos corações em todo momento e habita em nossos corações. É Ele que nos traz alegria, e nós procuramos alegria nas coisas. E é muito natural que isso aconteça, porque o ser humano, ele vive todo momento preocupado, a todo momento angustiado, a todo momento triste, mas ele esquece de viver cada dia com alegria, porque ela habita dentro do seu coração. Quando olhamos para a nossa vida, nós sabemos que ao fato de acordarmos, é o Senhor que tem nos sustentado. A questão de abrirmos os nossos olhos, ouvirmos, o Senhor tem nos sustentado. Olha só a alegria que nós temos. Só o fato de podermos estarmos aqui com saúde é porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de poder nem sequer estar, e muitos querem estar e não podem estar diante da presença do Senhor, ou mesmo na casa reunido com a igreja. Mas nós temos esse privilégio porque o Senhor nos permitiu. Então viva esse momento, alegre-se desse momento e adore ao Senhor neste momento que Ele tem preparado para você adorar. No capítulo 6 de Mateus, a qual lemos, Jesus começa a apresentar aquelas pessoas que estavam ali ao redor, e Ele fala sobre 3 temas muito polêmicos e muito difíceis para aquelas pessoas que estavam ali. A primeira delas é sobre a esmola, a segunda sobre o jejum, oração, e a terceira sobre jejum. Quando ele começa a falar isso, ele fala: quando você for contribuir, oferecer a sua esmola, a sua oferta, não faça tocar trombeta, não deixe que a sua mão direita, a sua mão esquerda saiba o que fez a sua direita. Porque muitas pessoas contribuem, postam em redes sociais, para quê? Para ser homenageados ou galardoados pelos homens. Mas Jesus fala: quando você recebe o galardão aqui, o seu galardão fica aqui. E quando você recebe o galardão nos céus, o seu galardão fica guardado lá nos céus. Então não toque trombeta quando você faz alguma coisa para alguém, achando que você vai ser ovacionado, elogiado. Muitas pessoas querem elogio, mas nós precisamos buscar isso, porque nós precisamos buscar a presença do Senhor, porque é Ele que tem preparado cada dia mais a nossa morada lá nos céus. Outra observação que Jesus fala sobre a oração: muitos deles começavam a orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Começavam a orar em pé, falar alto, para que as pessoas vejam que eles estavam orando. Logo Jesus fala para eles: se vocês oram em pé para ser vistos pelos homens, o seu galardão também está aqui. Mas quando você orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto, porque o Deus que ouve e vê em secreto te recompensará publicamente. Não busque recompensa dos homens, busque recompensa dos céus. Não busque ser visto pelos homens, busque ser visto por Deus, porque Ele galardoou você publicamente. E outro detalhe que Jesus fala é sobre o jejum. Quando Ele fala sobre o jejum, as pessoas jejuavam e desfaleciam o seu semblante.
Para quê? Para mostrar para os outros que eles estavam jejuando. Logo, se a oração, a esmola é em secreto, para que você não seja galardoado aqui na terra, juntamente com o jejum é assim, porque tudo que fazemos em secreto diante de Deus, em secreto Ele nos abençoa e nos recompensa. Em secreto Ele guarda o nosso depósito e recompensa no momento certo, porque nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós um dia colheremos. E se é para plantar alguma coisa, plante no secreto, porque o Deus que vem em secreto, Ele te recompensa publicamente. E Jesus começa a observar aquelas pessoas que estavam ali e fala para eles: não ajunteis tesouro na terra. Por quê? A ferrugem consome, o ladrão rouba e leva embora, mas ajuntais tesouro nos céus, porque lá nenhum ladrão vai chegar, porque lá quem é o dono da casa é o Pai. Lá ninguém entra se Ele não autorizar e se Ele não quiser que entre. E Ele fala: juntais tesouro onde? No céu. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque o coração do ser humano está preso a muitas coisas, e nós não podemos nem nos detenhamos nesse caminho de estar preso nas coisas, porque nós observamos um carro que nós temos, daqui a pouco ele deixa a gente na mão, acaba um combustível, quebra uma peça, ele fica parado no meio da rua. A conta bancária que nós guardamos um dinheirinho e contamos com ela para o futuro, de repente pode vir um problema e a gente tem que gastar tudo. Por isso que Jesus fala para a gente: não ajunteis tesouro na terra. O que seria não ajuntar tesouro na terra? Não é você ter uma poupança guardada, não. É você colocar o seu coração naquilo que você guarda. É você colocar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua fé, a sua devoção naquilo que você guarda. Não é naquilo que nós devemos colocar nossa devoção, mas colocar a nossa confiança em Deus, que sabe todas as coisas e prepara tudo para aqueles que confiam na sua palavra. E Jesus apresenta no verso 24: ninguém pode servir aos dois senhores. Por que ele fala ninguém pode servir aos dois senhores? Ele apresenta primeiramente o Deus verdadeiro e Mamon, que é o Deus considerado o Deus das riquezas. Porque se você ama e idolatra as riquezas, você está adorando a outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós escolhemos o caminho certo a seguir: ou é Deus ou é Mamon, ou é as riquezas, ou é o nosso Deus verdadeiro, que é dono de todo o ouro e toda a prata. Ou nós escolhemos servir ao nosso dinheiro, ou escolhemos servir ao nosso Deus, ou deixamos o nosso coração nas nossas riquezas, ou entregamos o nosso caminho, o nosso coração na presença do Senhor e nas mãos dele todos os dias. Ou nós fazemos isso, ou a nossa vida não vai continuar se não entregarmos na mão do Senhor, pois Ele cuida de nós e vai continuar cuidando todos os momentos das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E entramos agora no verso 25 do capítulo 6, quando fala sobre os cuidados e inquietações. Algumas versões vai dizer sobre ansiedade. No verso 1, por isso eu digo: não andeis ansiosos por coisa alguma. A versão que eu estou lendo fala: não andeis inquietos. Quando fala sobre ansiedade, é ânsia, é você desejar algo que você não tem controle, é você desejar um futuro que você não tem controle, é você querer controlar algo que você não tem a capacidade de controlar. E Jesus nos alerta: o dia de amanhã não pertence a gente, mas o dia de hoje sim pertence a gente. E como nós estamos vivendo cada momento? Como nós estamos vivendo cada momento das nossas vidas? Nós estamos deixando que a tristeza tome conta do nosso coração ao ponto de deixar de lado toda a nossa fé e confiança em Deus? Porque o salmista fala que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do meu Deus. O salmista fala também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. E aonde vem a alegria? De dentro de nós, porque é o Senhor que alegra o nosso coração. E quando fala sobre choro uma noite e alegria pela manhã, não está falando de noite como nós vemos aqui. Não é o horário, não é o tempo, mas é muitas das vezes que nós passamos momentos difíceis e parece uma escuridão nas nossas vidas. Nós não conseguimos ver um palmo diante de nós.
Nós passamos por dificuldades e não conseguimos enxergar a solução. Mas Deus está dizendo para nós essa noite: espera um pouquinho, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai raiar na vida de cada um de vocês. Porque eu, Senhor, sou o dono de toda alegria, diz o Senhor. É Ele que é a alegria que nós precisamos para poder sobreviver. E Jesus fala: não andeis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. No verso 25 ele fala: não ande ansioso. Quando fala sobre a ansiedade, é o desejo desenfreado pelo futuro. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós queremos controlar algo que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O amanhã não pertence a nós. O amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós sabemos que se vivemos hoje, o amanhã, o Deus que nos fez viver hoje preparará o nosso amanhã. Mas às vezes a tristeza toma conta do nosso coração. Por quê? Porque nós olhamos para o futuro, olhamos para o presente e pensamos: o que será que vai acontecer da minha vida no futuro? Será que eu vou conseguir esse dinheiro para pagar essas dívidas? Será que aquela pessoa que eu amo vai conseguir sair dessa situação amanhã? Será que essa cirurgia que eu vou fazer amanhã vai dar certo? Será que a minha mente, será que os meus parentes vão se esperar o momento certo para eu chegar amanhã? Nós preocupamos com aquilo que nós não temos controle. O que Jesus fala para a gente? Não andeis ansiosos, ou seja, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber. Tantas vezes nós olhamos até para o nosso armário e dizemos: Senhor, o que vai ser de mim? Eu não tenho o que comer. Eu tenho uma experiência comigo. Meu pai, uma certa feita, ele sempre gostou de ajudar muitas pessoas. E ele tinha um carro, um Passat. Ele levava aqueles indígenas que veio de uma tribo e começaram a frequentar a igreja lá em Paraná. Aqueles indígenas vinham e precisavam de um lugar para morar. E de repente meu pai chegou, ofereceu a nossa casa. Era uma casa grande que nós morávamos, uma casa muito ampla. E meu pai falou para aquele pastor: falou, não, pode deixar que a gente leva lá. Mas mal sabia que nós não tínhamos nem o que comer para a gente, quanto mais dá para aquelas pessoas. E de repente meu pai levou aquelas pessoas lá com base de fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que nós não vemos. Ele levou pela fé aqueles homens lá, e de repente, quando menos espera, começou a chegar carros, mantimentos, mistura, porque é Deus que supre a nossa necessidade, não é a nossa própria força, não é a nossa própria finança, é Deus que supre a nossa necessidade. E por isso que ele fala: não andeis ansiosos ou preocupados. Aleluia. E nós olhamos: Senhor, o que eu vou comer amanhã? O dia hoje nem acabou, nós estamos preocupados com amanhã. O dia hoje nem se encerrou, nós nem agradecemos a Deus pelo dia de hoje, já estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Deixe o dia de amanhã que Deus prepara. Viva o momento que você tem hoje. Abrace os seus filhos hoje. Elogie os seus filhos hoje. Ame as pessoas que estão ao seu redor hoje. Mas não se preocupe em fazer algo amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e não a nós. E nós queremos viver o amanhã, mas esquecemos de olhar para a pessoa que nós amamos, falando: nossa, como você está linda, lindo hoje. Esquecemos de olhar para a pessoa e dar um abraço nela. Obrigado por você existir, porque você é tão importante nas nossas vidas. E nós esquecemos porque as ânsias do futuro não deixam a gente ver isso. Eu até penso comigo hoje, essa semana eu passei preocupado. Eu também sou ser humano, me preocupo com o futuro. Mas eu não devo me preocupar, porque Jesus me deu essa palavra no momento que eu estava preocupado com o futuro. Ele falou para mim: ei, não andeis ansiosos com a sua vida, não andeis ansiosos pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Deixe o dia de amanhã comigo, porque hoje você tem que viver na presença do Senhor, agradecendo a Ele. E no momento de angústia, Deus prepara o momento certo para a gente poder buscar a presença dEle, entender que o dia de amanhã nós não temos controle, mas o dia de hoje Ele preparou para nós. E nessa ânsia do futuro, eu sempre costumo elogiar a minha esposa e falar: nossa, como você está bonita. Eu estava tão preocupado com o futuro que até esquecia de elogiar ela. E eu não sei se ela reparou ou não, mas eu até esquecia de elogiar, porque eu ficava preocupado com o futuro e deixava de viver o aqui e o agora. Nós não jamais devemos se preocupar tanto com o futuro, mas vivemos o momento agora, o hoje, agradecendo a Deus.
elogiando as pessoas, abraçando, sendo aquilo útil para as pessoas, porque nós precisamos viver o momento. Aleluia. O momento é esse. O momento é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus dá outro exemplo no capítulo 26, no capítulo 6, verso 26. Olhai para as aves do céu. Ele faz um comparativo com a natureza. E tantas vezes nós olhamos preocupados com o nosso futuro, mas não olhamos para a natureza. E quem é a natureza? Aquilo que Deus criou. E ele usa um exemplo. Olha para as aves dos céus. Elas trabalham? Não. Elas cegam? Elas semeiam? Elas colhem? Não. Elas ajuntam em celeiro? Não. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que essas aves do céu? Do que elas? Deus está falando para a gente: eu cuido das aves, eu cuido dos animais, eu cuido de tudo. Por que eu vou deixar de cuidar de você? Você é uma obra perfeita que Deus fez. Por que Ele vai deixar você de lado? Se Ele cuida da natureza, Ele cuida de tudo. Por que Ele vai deixar de cuidar de você? Porque você é a obra-prima. Você é a menina dos olhos do Senhor. Por que Ele vai deixar de cuidar da sua vida? Então, se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, Ele vai continuar fazendo, porque Ele já tem feito, e as nossas preocupações não deixam a gente observar isso, mas Ele tem feito, vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, e vai continuar trabalhando em nossas vidas, assim como Ele deseja fazer em nós. E nós precisamos entender que nós não temos controle no nosso futuro. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. Por quê? No verso 27, Jesus fala: qual de vocês vai poder acrescentar um côvado, ou seja, uma medida à sua estatura? Qual de vocês vai poder acrescentar um tamanho? Vamos falar na medida aqui, estatura, da sua estatura, centímetros ou metros da sua estatura. Ninguém tem essa capacidade. Então por que você acha que você vai ter controle de um futuro que não pertence a você? Glória a Deus. Porque se Jesus tem cuidado de tudo, Ele vai continuar cuidando de nós, todo momento das nossas vidas. E o salmista fala: eu nunca vi um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Jesus tem cuidado de cada detalhe da natureza, e vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele é poderoso e vai continuar fazendo. Então deixe o futuro para lá, viva o agora. Você pode programar o futuro, mas não viva no futuro. Planeje o futuro, mas não viva lá. Viva o agora, porque é Deus que tem preparado este momento para você continuar vivendo na presença do Senhor. E Deus cuida de tudo. Deus cuida de todas as coisas. No verso 28 fala: e quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Olhai para os lírios do campo que crescem, não trabalham e nem fiam. Mais uma vez, Deus nos convida a olhar para a natureza e mostrar que Ele cuida de tudo e de todos. Ele cuida de todas as coisas. E Ele fala: olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não têm nenhum tipo de trabalho, e contudo o que? Eles crescem e não trabalham e nem fiam. Mas antes, Jesus faz um comparativo. Ele olha para a vida, para a natureza, para os lírios do campo, e olha para Salomão. Quem sabe a história de Salomão conhece. Salomão foi um dos homens mais ricos da história, mais poderosos, mais influente. Mas Jesus olha para a vida de Salomão e fala: nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. O que Deus está dizendo para nós? O que Jesus está falando para nós? Nenhuma coisa terrena vai se comparar àquilo que eu tenho para fazer na vida de cada um de vocês. Nenhuma coisa terrena vai se comparar
ao meu sustento, à minha presença, ao meu mantimento que eu tenho preparado para vocês. Nenhuma coisa terrena vai se comparar à glória e ao poder e à autoridade e à vestimenta espiritual que eu tenho preparado para cada um de vocês. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com o que eu tenho preparado para a igreja de Cristo nesses últimos tempos. Isso confirma que Deus faz todas as coisas. Deus tem as suas obras perfeitas, e as obras de Deus são maiores do que as obras do ser humano. E o Deus que faz, no verso 30 do capítulo 6, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não fique inquieto por coisa alguma, não fique ansioso por coisa alguma, não andeis ansiosos. Por quê? Porque todas as coisas os gentios procuram, mas o nosso Deus sabe de todas as nossas necessidades. E o que ele fala para a gente? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O mantimento de cada dia, o vestuário de cada dia, a alegria de cada dia, o mantimento, a glória, a alegria no nosso lar, é Ele que vai acrescentar para nós. Então busque o reino de Deus na sua vida a todo momento. E quando fala sobre reino, não é eu estar aqui na igreja todos os dias, mas é eu estar lá no meu trabalho e falar: Deus, a minha vida é tua, reina sobre mim. É eu estar na minha casa: Senhor, a minha vida é tua, a minha família é tua, reina sobre a minha família. Eu vou buscar a tua presença, o teu reino, porque eu sei que o Senhor é justo e vai fazer muito mais além daquilo que eu peço para o Senhor, e vai continuar trabalhando na minha vida. E Jesus acrescenta: não andeis inquietos por coisa alguma, ou pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus fala: o dia de amanhã não depende da gente, Ele cuida de si mesmo, porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então hoje é muito mais importante para nós. O hoje é muito mais importante, e Jesus nos ensina essa lição, a cuidar daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos hoje, daquilo que Ele tem feito por nós hoje, daquilo que nós podemos fazer hoje, aquele momento que nós podemos ter intimidade com Ele hoje, aquela oração que nós programamos há 10 anos para fazer e não fizemos, podemos fazer ela hoje, aquele culto de ação de graças que nós programamos fazer, faça ele hoje, aquele momento que você precisa ter de comunhão com Deus, faça-o hoje, aquele louvor que você precisa fazer no seu lar, adore hoje junto com seus filhos. Então não deixe para amanhã, não deixe, pois o dia de amanhã Ele cuida de si mesmo, mas cuide do hoje, e busque mais ao Senhor hoje, ore mais hoje, adore mais hoje, para que o nome dEle seja sempre glorificado na sua vida, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas. E para concluir, quantas vezes deixamos de viver o presente com lembranças do passado, ou com preocupações do futuro que não existe? Jesus nos ensina: o Pai sabe de todas as coisas, e Ele tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.